Meus irmãos, Pai de São Jesus, para todos que vão ver e ouvir esse áudio, essa mensagem, eu quero trazer mais uma reflexão para nós nessa noite, da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1, que diz assim a Palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Meus queridos, mediante essa mensagem nessa noite, eu quero trazer, porque esse salmo ele fala sobre o salmo, podemos dizer assim, salmo da família. E eu quero colocar para nós aqui e trazer na nossa mente uma reflexão sobre família. Que quantas famílias são bombardeadas pelo inferno? Quantas crianças elas são vítimas de muitas vezes do diabo dentro da própria casa? Essa semana que passou, nós soubemos a morte do filho do nosso querido irmão J. Neto, um adolescente de 15 anos, tirou a sua própria vida, ceifou a sua própria vida, né, dentro da sua própria casa. E eu quero dizer que, assim, o que nós estamos vendo hoje, meditando sobre família, é que a família está sendo atacada pelo inferno. Quantos lares, queridos, quanta família, quantos divórcios têm acontecido no meio da família? E o interessante, o que mais estão sendo atingidos são as próprias crianças, os filhos, dentro dos lares. Quantas pessoas me deparei aqui em Manaus, que um dia serviram a Deus, foram uma bênção, cantaram, pregaram, visitaram, era uma bênção na mão de Deus, mas por causa que houve uma separação entre ele e a esposa, entre ela e o esposo, se jogaram alguns na droga, outros jogaram-se na prostituição, outros jogaram na bebida alcoólica, estão dilacerados verdadeiramente. Você não consegue quase conhecer de tanta, podemos dizer assim, um envelhecimento precoce que isso trouxe na vida deles. E a Bíblia diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A fonte de tudo para nós, querido, é o próprio Deus. Se nós não meditarmos na palavra, se nós não buscarmos Deus na oração, se nós não buscarmos Deus, aleluia, ter um devocional com Deus, nós vamos perder o terreno, e algumas das vezes é dentro da nossa casa. Deus nessa noite quer despertar a nossa vida, porque Ele quer trazer um alerta para nós como sacerdote, estou falando nós, homem, para despertar. Quantos lares de famílias evangélicas não têm um culto doméstico? Não se faz dentro dos lares. E muitas vezes, querido, há uma dissensão, uma briga dentro da casa, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, porque não estão deixando o próprio Deus edificar a casa. Não tem alicerce. A vida espiritual não existe para essas pessoas, porque elas estão deixando, aleluia, o diabo ganhar terreno dentro da sua própria casa. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: desperta em nome de Jesus. Desperta, porque o Senhor quer te dar vitória nessa noite. Ele não escolheu você, aleluia, para casar com a tua esposa ou casar com o teu esposo, para que o inimigo venha mais tarde ter êxito, destruir o teu lar. Desperta. Quantas crianças, queridos, os pais não ensinam mais os seus filhos a adorar a Deus, buscar Deus, ter um devocional com Deus, e algumas delas estão pegadas totalmente em celulares, em jogos, e algumas delas o próprio diabo destrói na sala da sua casa, ou talvez dentro do seu quarto, colocando aquela imaginação, aleluia, podemos dizer assim, de jogos que estão no celular para matar. Eu me lembro da história de um adolescente também que matou o pai e a mãe e saiu como se nada tivesse acontecido. Por quê, queridos? A maioria dessas pessoas, desses jovens, desses adolescentes,
eles estão deprimidos, precisando de Jesus na sua vida. E somos nós, aleluia, como pregador da palavra, somos nós como mensageiro de Deus que temos que semear a palavra para essas pessoas. Há uma briga dentro do tribunal por causa de herança, de casais que se separaram, não se falam mais, briga por causa de guarda de filhos. O diabo entrou nesse lar, destruiu esse lar, e está jogado um pai para o lado, mãe para o outro. Por quê, queridos? Porque não deram crédito à palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não adianta, é Deus que tem que edificar, é Deus que tem que fazer morada, é Deus que tem que transformar, é Deus que tem que, aleluia, estar no comando da nossa vida. Se Ele não tiver, não adianta, queridos. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os que estão ali guardando a cidade. Não adianta, querido, nós fortalecer nossa casa de todo tipo de, nós tivesse condições, de pessoas habilidosos, guardas, guarda-costas, segurança, mas se Deus não tiver no negócio, não adianta, porque é o próprio Deus, aleluia, que Ele edifica a nossa casa. Não deixe o inimigo entrar no teu lar, destruir o teu lar. Resiste em nome de Jesus. Você pode vencer a peleja em nome de Jesus Cristo, porque Ele quer dar vitória para nós nesse momento. Leia a Bíblia, tenha um devocional com Deus, busca Deus em oração. A oração é o oxigênio do crente. Se o crente não buscar Deus em oração, ele tomba, ele morre, ele cai espiritualmente em alguma situação de pecado. Deus, Ele quer dar vitória para nós nessa noite. Amém, queridos? Ele quer despertar a nossa vida nessa noite. Ele quer fazer morada, Ele quer edificar a casa, edificar a cidade. Amém? Deus abençoe a todos com essa mensagem. Eu peço que você reflita nessa mensagem, porque Deus, Ele quer edificar a nossa casa. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.